A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, criticou duramente a decisão dos Estados Unidos de taxar em 25% os produtos brasileiros. A entidade alerta que a medida deve provocar uma grave perda de competitividade para os produtores nacionais. O impacto direto na indústria mineira, que tem o mercado norte-americano como um de seus principais destinos de exportação. Para a gente entender o tamanho desse prejuízo, a gente conversa com Verônica Winter, coordenadora de facilitação de negócios internacionais da FIENG. Verônica, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui no Money. Bom dia, Victor. Obrigada. Verônica, é de fato um cenário bastante preocupante. A gente tem a indústria como uma das principais penalizadas por essa tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos. E eu queria entender quais são exatamente os impactos projetados, principalmente para a indústria, não só a indústria mineira, mas também a indústria mineira no âmbito da indústria brasileira. E como superar exatamente essa tarifa com o escoamento dessas produções para outros países. A gente sabe da particularidade que envolve exatamente esses produtos com maior valor agregado, tem restrições do ponto de vista de interesse, né, de demanda mundo afora. Queria entender quais são exatamente os cenários projetados por vocês. Bom, a questão dessa tarifa de 25% em relação ao Brasil especificamente, é que ela nos coloca com uma competitividade menor em relação a outros concorrentes, outros países que também fornecem para os Estados Unidos esses mesmos produtos. Então, a gente tem aí os equipamentos elétricos, ardósia, pedras preciosas, dando alguns exemplos de setores que vão ser prejudicados com essa tarifa e aí, como foi comentado, vai depender de cada setor essas alternativas. A gente sempre gosta, de colocar para as empresas e orienta as empresas que seja analisada essa possível diversificação de mercado, não abandonar os Estados Unidos, porque é um parceiro comercial tradicional do Brasil e de Minas, principalmente, Minas foi superavitário em alguns anos aí em relação aos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, que é deficitário, a gente tem um superávit com os Estados Unidos, então é um parceiro relevante, mas a gente precisa analisar, diante de tantas incertezas que a gente tem observado em relação contexto geopolítico, observar alternativas e, é claro, como você comentou, Victor, essa questão dos requisitos, alguns contratos que já estão firmados, alguns setores que precisam realmente adequar especificamente o seu produto para o mercado norte-americano, para as exigências norte-americanas, então ele vai precisar de um processo aí para readaptar para um outro mercado, mas aqui na federação a gente tem oferta de estudos de mercado justamente para que a empresa identifique esses outros países, esses outros potenciais mercados que ela pode direcionar seu produto. Muitas vezes mercados que a gente já exporta, que a gente já comercializa aquele produto e que pode ser ampliado diante dessa redução ou desse pressionamento dos preços em relação ao mercado norte-americano. A FIENG participou das audiências do USTR no âmbito exatamente ainda da costura e da elaboração desses ditames que embasariam, segundo o escritório de representante comercial americano, essas justificativas para taxar as nossas exportações para lá. Minha pergunta é, no âmbito exatamente dessas audiências, uma série de argumentos foi levada para os representantes do governo norte-americano. Eu queria entender exatamente se você considera que esses argumentos foram ouvidos, foram interpretados, foram levados em consideração ou se essa discussão, por ela estar muito imbuída de aspectos políticos, isso tudo, na verdade, foi, enfim, em vão. A gente observa que participaram muitas associações, instituições industriais, tanto estadunidenses quanto brasileiras, nessas audiências, justamente para trazer esse embasamento técnico e, em alguns casos, não foi observado todo o teor e o argumento técnico utilizado e, justamente por isso, alguns setores não foram prestigiados aí na lista de isenção. A gente teve o caso do ferro-gusa, que foi um dos setores que foi incluído na lista de isenção, que não estava anteriormente. Então, nesse ponto, foi reconhecida essa complementariedade e essa importância do ferro-gusa para a economia norte-americana. E o que a gente observa é muito realmente essa questão das tarifas de produtos em consequência de investigações de temas que não estão relacionados necessariamente com aqueles produtos. Então, realmente, é um foco que os Estados Unidos têm dado muito do American First e observado
quais os produtos, quais as intenções que vão prestigiar e vão favorecer a economia norte-americana. Além disso, é importante pontuar que a gente teve também empresas e associações norte-americanas contra esse tarifaço, que foram na audiência defender que seja repensada essa tarifa, justamente porque vai impactar o comércio e a indústria dos Estados Unidos. Então, é uma tarifa que também vai ter consequências para o mercado e para a economia estadunidense, e isso é prejudicial. Então, teve uma análise, mas em alguns casos, realmente, essa análise não foi tão profunda e tão considerada tecnicamente em relação às tarifas e aos produtos brasileiros. Pensando num cenário mais macro, a gente sabe que, mais conjuntural, a gente sabe que a indústria ela já vem sendo bastante penalizada ao longo dos últimos anos. E eu queria entender exatamente quais são as perspectivas para o setor agora, se, evidentemente, a gente tiver a manutenção de tarifas tão restritivas, isso do ponto de vista exatamente da qualidade, do desenvolvimento, do avanço do setor industrial aqui no Brasil. A gente entende que é justamente focar nesse aumento de competitividade, a indústria observar realmente os processos e se modernizar cada vez mais, justamente para atender os outros mercados que são possíveis aí. A União Europeia, a gente assinou recentemente o acordo, Mercosul-União Europeia, tem possibilidade de novos acordos acontecerem no futuro próximo, Singapura, Canadá. Então, é a indústria realmente estar preparada para essa concorrência e para para ampliar a presença nesses novos mercados e nessas novas possibilidades de diversificação. Então, é um olhar nesse sentido mesmo da indústria para superar todos esses percalços que têm afetado aí a nossa produção. Verônica, você vê espaço para que, levando-se aspectos técnicos, aspectos práticos, haja, quem sabe no futuro, a possibilidade de reversão exatamente desse cenário tarifário? Eu acredito que sim, é importante que tenha um empenho aí em relação às negociações diplomáticas, a continuidade dessas tentativas de negociação, porque a gente, institucionalmente, comercialmente, a gente tem uma tradição comercial com os Estados Unidos. Então, em termos comerciais, é uma questão que possivelmente deveria ser reversível e deve existir essa possibilidade de negociação justamente para que isso ocorra no futuro próximo em relação a essa complementariedade. Nossas economias são complementares, então eu acredito que existe essa possibilidade, sim. Conversei com Verônica Winter, coordenadora de facilitação de negócios internacionais do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG. Verônica, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigada a você, bom dia.